aqui pelo portal de notícias de sentido horário, hoje com o pré-candidato a deputado estadual, Fábio Sato. E o Sato vai falar um pouquinho da trajetória de vida dele. Ele já foi candidato a prefeito, deputado e agora está indo para deputado pelo PSD. E a questão é o seguinte: quem que é Fábio Sato por Fábio Sato? Boa, Cesar, é um prazer estar aqui no portal Sentido Horário. Bom, eu vou começar a fazer um resumo. Eu estou exatamente há 6 anos, diariamente, fazendo, falando, trabalhando com políticas públicas. Então, em 2012, eu tomei uma decisão na minha vida que foi sair da iniciativa privada, onde eu tinha 2 empresas e tinha assinado mais de 120 carteiras de trabalho, porque eu sempre gostei de política e de políticas públicas. Então eu falei assim, está na hora de eu seguir uma paixão, uma vontade que eu tenho de trabalhar com política e decidi, em 2012, fazer essa migração. É fácil? Não é. Não é fazer essa migração, porque o serviço público você fica muito visado, muito perseguido até, você é vítima até de comentários maldosos de pessoas que nunca conversaram com você ou que escutam conversas. Enfim, isso é um pouco a parte ruim da política, porque você fica muito visado e vítima até de coisas que não são verdadeiras. Mas os últimos 2 anos, especialmente, foi muito importante para mim, porque eu estava em Brasília. E foi lá que eu ganhei uma musculatura política que eu não tinha antes. Eu aprendi e vi como se faz a política no primeiro escalão nacional. E isso é muito importante para que agora, na eleição para deputado estadual, eu consiga colocar tudo isso em prática. Você atuou com o Roberto Freire, que era ministro da Cultura, né? E você atuou nessa pasta, né? Como é que foi essa experiência? Então, assim que o Roberto Freire assumiu o Ministério da Cultura, ele me convidou para fazer parte da equipe dele. Então, nós fomos em 15 pessoas do Brasil inteiro, do partido que eu estava representando, que é o PPS na época, montar essa equipe de gerenciamento da pasta de cultura. E foi uma experiência muito positiva, porque trabalhar na esplanada dos ministérios com o ministro Roberto Freire, que tem 40 anos de experiência pública e é uma pessoa extremamente libada, acompanhar o dia a dia dele foi fantástico. E outra, no Ministério da Cultura eu tinha acesso ao Palácio da Alvorada, ao Congresso, atendia muitos prefeitos, senadores. Então toda essa articulação política me fez aprender muito e a ter certeza de que é isso que eu quero, que é trabalhar com política pelos próximos anos. Correto. Você quase foi eleito prefeito de Presidente Prudente, se eu não estou enganado, acho que foram 1024 votos, 1034, né? E como é que é migrar para uma proposta executiva agora para legislativa? Tem diferença? Como é que você vê isso? Tem diferença. Eu costumo brincar assim, Cheslak, que é como se fosse um jogador de futebol. Às vezes você é meio campo, mas às vezes você tem que recuar um pouco e jogar de centroavante, de volante, por exemplo. Então, para quem sabe jogar futebol, é adaptar a questão que você está. Então, eu falo que o político, o agente público que busca um cargo eletivo, ele tem que entender como funcionam as 3 esferas, tanto o município, o estado, a União, e também o legislativo, o executivo e o judiciário. Porque em algum momento você vai precisar usar todo esse conhecimento. Então, eu não vejo dificuldade de trabalhar numa proposta para executivo municipal ou para legislativo estadual ou federal, porque tudo faz parte de um mesmo cenário, que é a política pública. É claro que o deputado legisla e o prefeito executa, mas tudo está interligado e tudo faz parte do mesmo processo. Correto. Um deputado de conhecimento público que ele tem um certo valor. A nossa região já ficou 12 anos aí sem deputado federal. Temos aqui uma baixa representatividade dos deputados estaduais, porque a gente tem poucos representantes, né? Como é que seria a proposta do Fábio Sato, você sendo de Prudente, conhecedor dos nossos problemas, qual que é o problema maior de Prudente e você como deputado, o que você poderia estar falando? Hoje a gente tem um problema sério que é o desemprego, né? Então é um problema que todo mundo fala, porque está faltando emprego, o comércio está cada vez mais fraco.
O que o Sato faria a respeito disso aqui, né, representando como deputado da nossa região? A palavra é justamente essa, que é representatividade. Eu acho que Prudente região precisa ter cada vez mais gente lutando pelos nossos interesses. E realmente o nosso grande problema aqui é lógico que saúde, educação, segurança pública sempre vai ser a ordem do dia e a prioridade número 1 de qualquer governo, de qualquer tipo de gestão. Agora, o nosso grande entrave há muitos anos está sendo a parte econômica, geração, renda, emprego. E não tem segredo, isso aí é só com investimento mesmo. Agora, o que um deputado pode fazer por isso? Uma coisa que funciona muito bem é você montar grupos de trabalho e você trazer pessoas que já geram emprego na região e na cidade e ver quais são as dificuldades dela. Qual o potencial delas aumentarem o quadro de funcionários, aumentar a expansão de produção dela, gerar mais emprego e como trazer novos investidores para a nossa região. É impressionante isso. Nós não vemos chegar a indústria na região de Prudente há muitos anos. Os chineses estão com dinheiro para investir. Cadê os chineses aqui na nossa região? Os bancos internacionais têm fundo de investimento. Eu acho que está faltando a gente sentar numa mesa com pessoas que fazem acontecer e entregar isso para a população. Falar, olha, está aqui o resultado da nossa conversa e é isso que nós vamos fazer. Para você entender, acabou aquele tempo de político de palanque, de só falar. Tem uma frase que circulou na internet aí que é fantástica. Bater palma para político quando entrega alguma coisa é igual você aplaudir o caixa eletrônico quando entregou o seu dinheiro. Não tem sentido aquela coisa de ficar enaltecendo o político porque conseguiu isso, conseguiu aquilo. É a obrigação dele conseguir as coisas. É para isso que ele disputou e ganhou uma eleição. Eu acho que nós temos que entrar numa nova fase agora no Oeste Paulista, que é a política de resultado. E o resultado, como você bem disse, a nossa maior dificuldade hoje é a habilidade em gerar emprego e renda. A nossa região precisa de uma identidade econômica e chega de blá blá blá. Não adianta ficar prometendo, fazendo palanque, falando que vai entregar ambulância, asfalto. Essa coisa é o arroz com feijão. A gente precisa ser mais ousado e mais audacioso. E quando a gente fala em política nova, renovação, é isso. É entrar numa nova fase de execução e de planejamento de ordem econômica. Está faltando isso, Cesar. Você veja, só pegando aí um adendo do que você falou, a nossa política está nivelada tão por baixo que hoje se faz inauguração de recapeamento asfáltico, que é um absurdo, né? Que eu acho que recapeamento é simplesmente manutenção das coisas públicas, né? Mas vamos lá, o Sato, qual seria o seu primeiro projeto de lei aqui para a nossa região? Olha, projeto de lei, com todo respeito à importância disso, mas acho que a função do deputado agora vai um pouco além disso em termos de prioridade. Eu acho que Fábio Sato, deputado, ele ia lutar muito para fazer exatamente isso, que é trazer mais próximo o governo do estado para a nossa região, que é muito distante da capital, e montar grupos de trabalho com pessoas que fazem acontecer. Eu quero ser um aglutinador dessas ideias. Eu quero fazer acontecer. Projeto de lei é importante, porque essa é a função número 1 do deputado. Mas eu acho que a nossa carência principal agora é trazer recursos de investimento, tanto do setor público, que é o Estado investir na nossa região, como até uma contrapartida por nós estarmos tão distantes da capital, e existe um déficit de investimento aqui do Estado, ele sabe disso, como trazer recursos da iniciativa privada. Eu acho que o deputado estadual, o novo deputado estadual que entrar em Prudente, assim como eu espero que se façam federais também da nossa região, unam com os prefeitos e tragam investimentos para a região. Eu acho que isso é o projeto de lei mais importante que eu, como deputado, podia fazer. E quais seriam as bandeiras do Fábio Sato? É isso. Fazer o arroz com feijão bem feito, que é trazer, sim, o asfalto, a ambulância, a verba para Santa Casa, para a saúde, a habitação, isso aí fazer bem feito e com vontade, porque isso é o primordial da política pública e é a função do deputado lutar por esses investimentos. Agora, a questão fundamental, quando a gente fala em mudança, em renovação no jeito de fazer política, eu quero que as pessoas entendam essa vontade que eu tenho de vencer uma eleição e poder colocar a mão na massa. É isso que eu estou há 6 anos tentando passar para a população
e me faltou 1.034 votos para ser prefeito de Prudente. Não tenho nada contra a atual gestão, eu não tenho DNA de oposição, por isso que até hoje eu não pego no pé, eu não tento derrubar, eu não faço críticas, porque faço crítica construtiva para melhorar, mas eu não sou do tipo que passa rasteira ou que fala mal de governo, porque eu quero colaborar, eu quero contribuir, eu quero construir. O meu DNA é governista, é de tentar sempre trazer mais e não desconstruir. Então, é isso que as pessoas podem esperar do Fábio Sato, eleito deputado estadual. Sangue novo, vontade de mudar, vontade de construir e vontade de ver a região oeste paulista com mais dinheiro, mais emprego, mais renda para a população. Porque é isso que as pessoas querem. As pessoas gostam de viver aqui no Oeste Paulista. Eu estou rodando todas as cidades da região e todo mundo tem um carinho. Ninguém quer sair daqui para São Paulo, ninguém quer sair daqui para Campinas, Ribeirão Preto. Ninguém quer fazer isso. As pessoas querem morar aqui no nosso cantinho do estado, tão abençoado, porque aqui é terra de gente boa. Agora o que está faltando é isso aqui, ó: recurso, dinheiro, investimento, desenvolvimento. É até interessante falar de desenvolvimento. Eu lembro quando você começou a sua primeira campanha, você fazia uns vídeos diferentes, você fazia umas ideias, jogava, você começou, vamos dizer assim, viralizar na internet, uma coisa que até antes era, vamos dizer, pouco explorado, né? Sim. Hoje, Prudente tem um problema sério na educação, que é a falta de professores. Então falta professor, não tem aula. Então hoje a gente percebe que está faltando muitas aulas na rede pública. O Sato, deputado estadual, o que você pensa em fazer com relação a isso? Explorar todo tipo de recursos que nós temos, tanto no estado de São Paulo, quanto na própria atividade municipal. Tem muita gente, Geslak, aqui em Prudente disposta a colaborar com isso. Eu acho que o contraturno do horário escolar da rede municipal de ensino pode ser preenchido com várias atividades. Isso a gente pode buscar em São Paulo, pode buscar em Brasília, que eu tenho um conhecimento muito grande lá também disso. Tem muitos projetos em nível estadual e nível federal que nós podemos usar aqui. Muitas linhas de financiamento, muitas linhas de crédito. Isso precisa o quê? Gente com vontade para ir buscar isso. Porque nós temos hoje um deputado estadual de Presidente Prudente para atender 850 mil pessoas do Oeste Paulista. Nós temos um deputado em Dracena que tem uma atuação um pouco mais pulverizada hoje no estado de São Paulo também. Nós não temos que tirar esse deputado que está aqui hoje, nós temos que aumentar a nossa rede de representantes. Então eu faço um apelo aqui também, não é trocar um deputado pelo outro, nós temos que aumentar isso. Eu gosto de usar o exemplo de Maringá. Maringá, há 20 anos atrás, era menor que o Presidente Prudente. Em algum momento, Maringá elegeu 4 federais na cidade de Maringá. Você imagina que são 4 federais no município igual Prudente hoje? E nós, se organizasse a região, nós poderíamos fazer nessa eleição de 2018 2 federais e pelo menos 3 estaduais, se os votos ficassem aqui. Mas por algum motivo que a gente não entende ainda, os votos de Prudente, da região oeste, batem asas e vão para deputado lá de Cubatão, de Santos, de São Paulo, né? Nós temos que votar em 2 tipos de candidato. 2. Um de Prudente, da região de Prudente, do Oeste Paulista, e o outro que já tem serviços prestados e traz recursos para a cidade, que já tem o que mostrar, o que trouxe para cá. Apertar a urna no dia 7 de outubro para candidatos que não são da região ou que não entregaram nada para a região é rasgar dinheiro. Correto. Prudente, ela tem assim, está se divulgando que agora recentemente ela conseguiu o reconhecimento como polo turístico, né? E fala muito do turismo de simplicidade, que é o turismo rural, fala nesse sentido que tem. Qual seria a vocação de Prudente para o turismo? Olha, você foi falando essa questão, deu até um arrepio aqui, de verdade mesmo, porque eu acredito muito. Eu fiz uma pós-graduação em administração pública durante 2 anos de forma presencial. E eu nunca vou esquecer de uma aula que o professor disse assim: o interior precisa fornecer para os grandes centros, para as capitais, algo que o grande centro precisa ou não tem. O grande centro, a São Paulo tem sítio, tem fazenda, tem riacho? Não tem.
Só que lá tem dinheiro. Se a gente organizar esse turismo da simplicidade, esse turismo rural e trazer avião, ônibus, van, qualquer coisa para explorar isso aqui, acaba se transformando em algo, um turismo praticamente exótico. Porque tem crianças em São Paulo de 10 anos de idade que pensam que o leite vem na caixinha no supermercado. Tem crianças em São Paulo que não sabem que o leite sai da vaca. Parece piada, mas é verdade isso. E eu tenho certeza que se organizar um final de semana para trazer uma família de São Paulo num custo acessível, a nossa região tem muito potencial para trazer esse turismo rural, esse turismo do sítio, esse turismo caipira, porque nós somos com muito orgulho caipira, só que só um caipira pode chamar outro de caipira. Então eu, como sou nascido e criado aqui em Prudente, sou caipira com muito orgulho, porque o caipira, ele é honesto, o caipira fala a verdade, o caipira não tem maldade no coração. Então, nós temos que aproveitar. Nós somos cercados por verde, por fazendas, por sítios, e nós temos que trazer esse dinheiro da capital, esse turismo ecológico para a região de Prudente. Eu acho que é fundamental isso. É uma política pública maravilhosa para se trabalhar. Correto. Outro problema grave que a gente tem aqui é a falta de hospitais. Por exemplo, a gente tem o problema do hospital regional, as cidades menores acabam mandando tudo para o hospital regional e acaba sendo tratado o pessoal nos corredores, não tem lugar. Você como deputado, como é que você acha que você vai conseguir ajudar na saúde aqui em Presidente Prudente? Perfeito. Como eu disse, saúde, educação, segurança pública, habitação são políticas públicas primordiais e todo político tem que ter isso em mente. Com relação a atendimento público de saúde, a nossa região, perceba uma coisa, veja o mapa de Prudente, da região que Prudente representa, que é a 10ª região administrativa. Somos de 53 municípios. E tem um detalhe importante, é muito espaçado, é muito longe um município do outro. Você pega lá de Oswaldo Cruz até a ponta, são mais de 200 quilômetros. Extensão territorial, então é muito longe. Então o Estado, o governo estadual precisa criar assim unidades de hospitais regionais, como tem feito já no Pontal, foi feito um, em Dracena e na região de Venceslau estão pensando em fazer um outro também naquele espaço para preencher. Agora, é isso, nós temos que convencer o governo estadual de que essa região é carente de vários tipos de investimento. E como saúde é fundamental, nós temos que criar outros HRs espalhados pela região. É claro que não com essa potência toda que Prudente tem, né? Porque nós temos aqui um hospital referência no Brasil, inclusive. Só que nós precisamos criar novos hospitais regionais estaduais na região. E uma coisa importante que já foi dita há muito tempo também. Qual é o hospital que atende a nossa população carcerária, vamos dizer assim? É o HR. Então nós temos que criar um hospital público para essa população carcerária e de preferência dentro de um presídio, para ter segurança. Porque é muito arriscado você colocar um detento dentro de uma ambulância, de uma viatura e trazer, mesmo que escoltado, fora que é uma imagem muito agressiva. Você vai no HR e vê 2 policiais com um fuzil assim, na porta do hospital. É uma imagem agressiva. Então já passou da hora. Trouxe presídio para cá, ok, é um caminho sem volta. Queira ou não, não vai tirar presídio daqui mais. Não vai rebocar ele e levar para outra região. Não vai implodir presídio. A verdade é essa. Nós vamos ter que conviver com esses presídios aqui por muitos anos. Agora, o Estado tem a obrigação de dar contrapartida. Tanto em políticas públicas em outros setores, como educação, esporte, cultura e habitação, como também o principal, que é um hospital público para os detentos, dentro de um presídio, para trazer segurança para todos nós. Correto. Eu queria também fazer um gancho aqui. Aqui em Prudente tem uma estrutura grande na parte de esportes. A gente tem aqui a parte de natação, que é forte, temos atletas, pessoas inclusive que foram para Olimpíadas, temos campeões de natação, de vários esportes, várias modalidades. Só que a gente sabe que o esporte no interior ele não decola, né? E o que poderia se fazer na parte esportiva? Porque a parte esportiva, por exemplo, vamos pegar aí Estados Unidos, né? A pessoa vai para o esporte, ganha bolsa, lá é um negócio milionário. Daqui a pouco ele já está fazendo um circuito, já está indo para outros países.
E lá no caso deles, eles nem precisam sair do país, porque já tem um circuito muito profissional, muito forte, né? O que poderia se fazer em termos de esporte aqui na nossa região? Cesar, você citou 2 pontos muito interessantes de exploração econômica e de atividade também para a nossa região, que foi o turismo rural, o turismo simples, vamos dizer assim, e agora a parte de esportes. Eu tenho certeza absoluta que são 2 caminhos extremamente viáveis para a gente trabalhar. O esporte, vamos dividir em dois setores. O esporte como atividade física para a criança crescer um adulto responsável. A criança que joga um futebol, um vôlei, um basquete, um xadrez, um biribol, um handball, qualquer atividade olímpica, no caso ginástica olímpica, qualquer tipo de atividade que a criança desenvolva, ela vai crescer um adulto muito mais preparado e longe das coisas ruins, porque o esporte tem esse poder de filtrar as pessoas e direcioná-las para o caminho saudável e positivo da vida. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Entender que toda criança e adolescente da nossa região precisa praticar um esporte. É fundamental isso. Agora vamos falar de esporte de alto rendimento. Vamos falar de competição em nível regional, estadual, nacional e até internacional, porque aqui nós temos medalhistas olímpicos na cidade de Prudente, que é uma honra muito grande. Então, Prudente poderia, e a nossa região poderia, quando eu falo Prudente, entenda sempre região, tá? A nossa região tinha que abraçar algum esporte olímpico para ser uma referência. Quer ver uma coisa que está para acontecer e nós poderíamos sair na frente? O skate, por exemplo. O skate vai ser esporte olímpico na próxima Olimpíada. Por que nós não trazemos isso como referência aqui? Tem muita gente talentosa na nossa região que anda de skate. Criar um centro de preparação para isso. A ginástica olímpica, o nado sincronizado. Eu acho que Prudente, a nossa região deveria sentar com tem muita gente boa no esporte aqui. Tem muita gente que faz esporte, tem história no esporte do Oeste Paulista. Colocar essas pessoas numa mesa e ver qual seria a vocação disso. E um deputado estadual poderia muito bem ser um aglutinador disso. Ele poderia, entra muito a questão da criatividade também, dele ir lá buscar junto às federações de esporte esse tipo de recurso de investimento para trazer para cá. Sato, eu queria fazer uma dinâmica com você. Eu queria que você me convencesse, eu sou um empresário e potencial, e queria que o Sato me convencesse a abrir uma empresa em Presidente Prudente. Por quê? Aqui a gente sabe que tem uma conta que não fecha. Um grande número de presídios, uma região que teve instabilidade do MST por causa de invasões, uma região que tem o ICMS alto, né? E uma região muito afastada da capital. Então, por exemplo, eu sou potencialmente um empresário, tenho uma empresa grande. O que você poderia argumentar como deputado, me convencer a instalar uma empresa grande aqui em Presidente Prudente? Olha, excelente colocação, e não adianta a gente florear muito e também falar coisas que não são possíveis de acontecer. Eu concordo com essa sua colocação. É uma dificuldade trazer investidores para cá. Nós temos um caminho. O político moderno, o deputado estadual e federal que foi eleito agora, além de ser, digamos assim, um despachante, porque na verdade o deputado acaba sendo um despachante. O que é? Ir lá no cofre do Estado, lutar por recursos e trazer para cá. Ele é uma ponte entre o cofre do Estado, da União, e os investimentos aqui. Só que o deputado moderno tem que ter uma habilidade maior agora. Ele tem que aprender a se relacionar com as pessoas que fazem acontecer no Brasil, a cadeia produtiva, o empresário. Eu acho muito engraçado quando um governante fala assim: eu vou gerar empregos. O governo não gera emprego. Ele cria condições para o empresário gerar emprego. Então, eu, deputado estadual, eu gostaria muito de fazer essa articulação de modo moderno, que é o relacionamento com empresários, com investidores e trazer eles para o município, apresentar eles para esses 53 municípios da região oeste de São Paulo e mostrar as nossas qualidades. Porque nós temos uma coisa aqui que todo mundo se encanta, que é justamente a paz, a tranquilidade e esse ar puro que nós temos aqui. Então são elementos que causam impacto visual nessas pessoas que estão acostumadas com o grande centro de São Paulo, por exemplo.
Elas gostam do interior. E nós temos o quê? Que criar um mínimo de condições tributárias, orçamentárias. Isso vai ser uma luta, sim, para a gente conseguir algum tipo de isenção fiscal, porque a nossa região está numa fronteira desleal aqui com o Mato Grosso do Sul e com o próprio Paraná. Nós temos que ter pessoas lutando por isso, e é por isso que eu estou me colocando à disposição. E respondendo a sua pergunta, o deputado moderno, ele precisa ser um grande articulador junto à iniciativa privada, sim e também, porque é lá que as coisas acontecem. O governo, ele tem a própria máquina dele. Fazer a política junto ao governo é o mínimo necessário e é a obrigação do deputado. Agora, ele entender como que a cadeia produtiva funciona e criar condições de favorecimento, tudo dentro da lei que eu estou dizendo aqui. Não é, quando fala favorecimento, dá uma ideia ruim. Não, é mostrar para ele as vantagens naturais de se investir no Oeste Paulista. E nós temos muita gente boa aqui na região que pode colaborar com isso. Eu acho que está faltando para nós virar a página de fazer essa política tradicional do arroz com feijão, só isso, e ser um pouco mais ousado. A nossa região precisa de representantes em Brasília e em São Paulo que batam na mesa e falam: eu vou fazer isso acontecer, eu vou lutar por isso. Então, esse político tem que ser habilidoso e tem que ter um poder de convencimento. Eu gostaria muito, Chesak, de trazer empresários e mais empresários e rodar esse interior de São Paulo e mostrar para ele aqui, ó, a prefeitura vai te dar um terreno aqui, a prefeitura vai dar uma isenção disso, porque isso tudo é possível. A política permite fazer esse tipo de coisa. É perfeitamente viável isso. E você já disse na sua pergunta, nós temos que criar condições vantajosas, porque senão nunca nós vamos ter empresas investindo na nossa região novamente. Nós ficamos para trás nos últimos 20 anos, porque nós paramos no tempo, nós acomodamos, nós ficamos na política do asfalto e da ambulância apenas. A verdade é essa. Então, temos que dar um passo adiante, temos que avançar nas ideias e nas propostas. Parar dessa coisa de bater palma para recapeamento, parar de bater palma para ambulância. Isso aí é coisa do século passado. Temos que aplaudir agora uma empresa que vem aqui abrir 1000 vagas de trabalho. Isso sim é motivo de orgulho. Eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que vão assistir esse vídeo, essa nossa entrevista, as suas considerações finais, assim, o que você gostaria de falar para o povo prudentino. Prudente e 53 municípios da região. Nós somos 950 mil habitantes, quase 700 mil eleitores, aproximadamente 700 mil eleitores. O que nós estamos esperando para virar o jogo? Tanto se fala em mudança e renovação, e na hora de votar a gente acaba votando do mesmo modo. 50% dos votos da nossa região acabam indo para fora, para deputados lá de 500 quilômetros de Prudente região. Qual é a lógica nisso? Com todo respeito, vamos falar do Tiririca aqui. Vou falar do Tiririca sim. Ele teve 7 mil votos em Presidente Prudente. Acho que ele nunca pisou aqui, a não ser para fazer show ou outra maneira. Então, nós temos que criar um amor próprio pela 10ª região administrativa. Nós temos que fazer acontecer aqui. E somos nós que vamos fazer acontecer. Então, a minha consideração final é essa. Nós estamos iniciando uma eleição para deputado, para governador, presidente. É a hora de virada. O Brasil tem jeito sim. Nós mergulhamos no lamaçal de corrupção e de coisa errada. E isso foi necessário para que a gente se olhasse no espelho e não gostasse do que visse. Então agora a gente está ressurgindo das cinzas e nós temos a chance de fazer a virada de jogo. As pessoas pedem tanto mudança e renovação. Eu estou aqui para isso. Estou pedindo o voto de confiança para que as pessoas apostem em mim e vejam que eu posso colaborar para a 10ª região administrativa do Oeste Paulista. Eu agradeço a entrevista, a consideração e muito boa sorte para você. Obrigado. E na hora de votar, pessoal, pense nisso. Valorize o seu voto, porque é através dele que a gente muda a nossa realidade. Nós temos que criar amor próprio pela nossa região.